Oi, galerinha da Top Invest, meu nome é Daniela Grolli, eu tô aqui então hoje para a gente estar construindo o teu currículo para que ele fique da maneira mais objetiva e mais atrativa, tá? Vamos lá então. O currículo então hoje ele é um documento, tá? Ele contém o currículo ele contém todas as informações que a carteira de trabalho contém, tá? Então é muito importante que a gente seja fidedigno nas informações que a gente for colocar no currículo. É bem importante, ele tem que ser objetivo, tá? Sabe aqueles currículos que tem capa, contracapa, sumário, 15 páginas? Esquece. E esquece que hoje não rola mais, tá? Então é um currículo sucinto, objetivo. Se tu tem 50 experiências, a gente vai botar as mínimas possíveis, tá? O recrutador, quando ele busca uma pessoa, quando ele quer encontrar um talento, ele vai direto nas experiências, ele vai buscar aquilo que ele procura de acordo com o que o requisito da vaga solicita, tá? Então, eu vou te ensinar a como a gente pode fazer esse currículo de maneira mais objetiva e sucinta, sem que a gente não esqueça de todas as informações que devem constar no currículo. Então, vamos lá. O que a gente tem que ter num currículo ideal? Tá? Primeiro, dados pessoais. Gente, dados pessoais. Nome, telefone, endereço. Vou botar aqui pra gente não esquecer, tá? Nome, telefone, endereço. Telefone, gente, coloquem sempre mais de um telefone, tá? Largou currículo, cara, o que tem de gente que larga currículo e esquece que deixou currículo, a gente liga 300 vezes, a gente manda WhatsApp, manda sinal de luz, sinal de fumaça, e a pessoa não atende. Gente, deixou o currículo, fiquem atentos ao celular, ao e-mail, tá? Endereço. O endereço cabe, então, rua, número, apartamento, tá? O bairro, por que bairro é importante, tá, gente? Muita gente, meu Deus, meus dois R ali ficou meio siamês, dois R siameses ali. Gente, o bairro, a cidade, principalmente para quem mora em grandes cidades, tá? Para quem tá morando em grandes cidades, as pessoas, vamos pensar vamos pensar no Santander aqui no centro, tá? É muito mais fácil a gente contratar uma pessoa que mora próximo, tá? Vai ser qualidade de vida para a pessoa, vai ser menos custo para a empresa. Então, se você mora perto da empresa, é muito mais fácil, perto do banco, é muito mais fácil que a empresa entre em contato com você do que com uma outra pessoa que mora na Zona Leste, na Zona Sul, enfim, qualquer outro lugar da cidade. Então, por isso que o bairro e a cidade, principalmente para quem mora em cidades grandes, é importante, tá? O telefone, então, no mínimo 2 números que funcionem, tá? Trocou de número, avisa, faz um currículo novo, coloca um número novo, tá? O nome. Se você tem muitos sobrenomes, tem 3, 4, 5 sobrenomes, pode abreviar, não tem problema nenhum, tá? Abrevia, bota, sei lá, Juliana S. de Souza ou Silva, enfim, tá? Dados pessoais, então o nome, telefone, endereço, e-mail, a rua, o bairro, data de nascimento, tá? Não bota data de nascimento, tá? Não precisa botar a data de... Não precisa colocar a idade, tá? Por quê? 2020 eu tenho 30 anos. Se a pessoa encontrar meu currículo daqui 2 anos, pra ela eu ainda vou ter 30 anos. Se ela ver que eu nasci em 1989, ela já vai fazer os cálculos, ela vai saber que daqui 2 anos eu vou ter 32 anos, né? Enfim, dependendo da época do mês que ela for pegar o currículo, porque talvez eu possa ter 33. Então,
Bem importante, tá? Coloquem sempre a data de nascimento, tá? Não precisa colocar a idade. Tem carteira de motorista? A, B, C, D, enfim. Qualquer CNH que você tiver é importante colocar. O que não colocar em dados pessoais. Gente, o que não colocar em dados pessoais, tá? Não tem a menor necessidade de você colocar que você tem tipo sanguíneo A, B, C, D, ou sei lá, enfim, A, O, né? A, B, C, D não existe, né? Então, A, O, negativo, positivo, não tem a menor necessidade, tá? Acho interessante você deixar claro que você tem carro, se você tiver, né? Então, veículo próprio seria interessante você colocar, tá? Então, não precisa colocar tipo sanguíneo, tá? Não, esquece, não precisa, tá? Gente, como é que a gente vai fazer um currículo ideal, tá? Dados pessoais. Nome, sobrenome, tá? Nome. Data de nascimento, tá? Não precisa botar a idade. Dados profissionais. Desculpa, dados educacionais. Gente, o que é dados educacionais? Graduação, tá? Ela tá em andamento? Então, ela tá em andamento, ela tá concluída, ela tá concluída? Se ela tá concluída, em que ano ela foi concluída? Tá? Se ela tá concluída, em que ano ela foi concluída? A tua graduação é administração? Ela tá em andamento? Ela tá em qual semestre? Sexto semestre? Qual que é a instituição? Tá? Então, ano, graduação, administração. Nos dados educacionais, se você tem um curso técnico, coloca ele aqui, tá? Vamos pensar vamos pensar numa linha do tempo, tá? Os dados educacionais, então, a gente pode pensar, então, curso técnico é o primeiro. Então, curso técnico, nome do curso, o ano, tá? A instituição, o ano do curso, a instituição, o ano que você fez, tá? Outra coisa bem importante. Fez o curso? Fiz um curso técnico, então, em administração, no Senai, no ano de 1998, coloquei ali. Depois eu comecei a fazer administração, tá? Então, comecei a fazer administração. Aqui. Hoje eu tô fazendo administração, então, e eu estou, vamos pensar, sexto semestre. Então, a gente bota que tá em andamento, tá? Se tá trancado, você pode botar administração, então, interrompida ou administração incompleta. Mas se ela tá em andamento, é bem importante você colocar que ela tá em andamento e você botar o semestre, tá? Sexto semestre. Dani, é o sexto semestre do currículo ou é o sexto semestre de tempo? Gente, é do currículo, tá? Cada instituição, ela tem um tipo de... Cada instituição, ela tem um tipo de currículo, né? De grade curricular. Então, coloca ali a grade curricular. Se você está no terceiro semestre da grade curricular, então coloca terceiro semestre. Independente se você está fazendo 5, 6, 7 semestres, tá? Tá no terceiro semestre, fechou a grade curricular do sexto semestre, coloca sexto semestre, tá? Beleza. Ou, sei lá, já concluí, tá? Esquece esse exemplo aqui. Vamos para outro. Então, fiz curso técnico, botei lá todos os dadinhos e tal. E eu tenho a graduação em administração, tá?
Eu concluí na Universidade de Caxias do Sul, então deixa ela, escreve... Cara, tanto faz se vocês botarem extenso ou as siglas, tá? Eu, particularmente, isso é uma opinião minha, eu prefiro deixar extenso, tá? Até pra pessoa que vai olhar o currículo ver de onde vocês estão vindo, enfim, qual... pra saber... É que tem várias siglas que são muito parecidas, né? Então, eu prefiro, essa é uma opção minha, eu acho que o currículo fica mais profissionalizado se estiver extenso, tá? Então, fiz administração na UX, tá concluído e concluí no ano de 2019, tá? Beleza. Depois eu fiz, aliás, comecei uma MBA em finanças. Finanças. Então, finanças tá em andamento e eu tô no primeiro semestre, tá? Depois, a gente vai disponibilizar alguns currículos para ter um exemplo. Enfim, eu me faço disponível caso alguém tenha alguma dúvida, se quiser, enfim, que a gente avalie o currículo, a gente pode ver depois. Porém, então, assim, botou MBA em finanças, bota em qual semestre que tá, se tá em andamento, tá? O nome do curso, o que faltou? A instituição. Colocou a instituição, beleza. Dani, mas eu fiz um curso, uma graduação de nutrição em 1992. Cara, tu vai querer atuar em nutrição? Não coloca. Dani, mas eu fiz uma formação em gastronomia pela Universidade de Caxias do Sul. Coloco. Duvidão, você quer atuar em gastronomia? Quer? Se você tá tentando entrar numa vaga de gastronomia, o seu currículo ele tem que estar voltado para gastronomia. Se você quiser, se você disponibilizar seu currículo com vários cursos, passa a sensação de que você não tem foco nenhum, de que você não tá meio perdido, né? Então, num ano você faz nutrição, no outro você fez uma MBA em finanças, no outro você fez uma profissionalização em lead meteorologia. Então, não passa credibilidade vários cursos. Eu tenho certeza, você pode ter feito curso de nutrição lá atrás ou ter começado... Dúvida, bem importante agora. Dani, fiz educação física, mas eu troquei para administração. Eu deixo ou eu tiro? Tira. Não faz sentido nenhum a gente ter educação física no teu currículo agora, se tu quiser entrar num banco, né? Ou se tu quiser atuar na área do financeiro ou finanças, enfim, tá? Não faz sentido nenhum. Dani, eu comecei direito e depois eu fui para administração. Cara, tu é formado em direito e isso vem a calhar para a vaga que tu vai participar? Show de bola. Vai fazer diferença. Sei lá, tu vai trabalhar com analista jurídico em alguma empresa, mas hoje tu vai tá trabalhando com administração de empresas no setor, sei lá, no setor jurídico de algum banco. Cara, o direito vai ser super legal, então top, deixa o direito. Mas não faz sentido nenhum a gente poder deixar cursos que são de outras áreas ou que hoje não faz sentido nenhum, né? O que pode ter acontecido em outro momento é que você começou, sei lá, quando você tinha 18 anos, você começou atuando, sei lá, como operador de máquinas têxteis, né? Então foi crescendo e tal, legal, vou fazer moda estilo agora porque eu tô nesse ramo. Mas aí tem uma oportunidade de trabalhar num banco, hoje, daí você foi cursar administração, tá? Beleza, ficou 10 anos no banco. Hoje faz algum sentido você deixar no seu currículo que você faz moda em estilo? Não faz sentido nenhum. A não ser que você queira participar ou voltar para a área do ramo têxtil, ok? Beleza. Então, não deixar no currículo, então, cursos que não fazem sentido nenhum para a vaga que você está participando, beleza? Dani, coloca a certificação aqui? Ainda não, tá? Gente, uma coisa bem importante, tá? Bem importante. Experiência. Me lembrei disso agora, sabe por quê? Porque eu pego muito currículo com erro ortográfico. Por favor, gente, profissional é com 2 S, tá? Então, cuidem na hora de escrever o currículo. Vocês estão sendo avaliados desde o momento que a pessoa recebeu o seu currículo no e-mail dela, tá? Então, experiência
experiência profissional. Experiências, tá? Dani, eu tenho 50 anos e eu tenho 22 experiências no meu currículo. Coloco todas? Não, você não vai colocar todas, tá? O que eu gostaria que você fizesse? Coloca, bem importante que estejam no seu currículo todas as experiências, todas não, né? Porque eu acabei de dizer que não. Mas pelo menos as últimas 3 ou as últimas 5 experiências, tá? As últimas 5 experiências seria legal se você deixasse, se nas últimas 3 você teve instabilidade no currículo. O que é instabilidade, tá? Instabilidade curricular é quando você ficou 3 meses, 2 meses, 4 meses, 5 meses. Isso pode acontecer porque teve crise em 2015, 2009 teve outra, 2014 não foi um ano bom, teve muita demissão, agora tem o coronavírus, foi demitido porque, enfim, né? Ter instabilidade no currículo não é muito bom para a empresa. Por quê, tá? Porque gera custo, tá? Então, a empresa já olha assim, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 2 meses, 8 meses, não parou nem um ano, 2 meses em cada empresa, então, assim, não pega muito bem. Então, eu gostaria que você deixasse no seu currículo pelo menos as últimas 3 experiências. Dani, mas as últimas 3 experiências deu uns estresse ali, a empresa que eu entrei quebrou, depois teve a crise, depois não sei o que. Beleza, então bota as últimas 5, tá? Mas se as últimas 3 você tem bastante estabilidade, deixa as últimas 3, não tem problema nenhum, tá? O que eu coloco nas experiências profissionais? Nome da empresa. Ai, Dani, mas vão ligar lá na empresa pedindo minha referência de mim. Não pode. Tá? Então, não tem problema nenhum de tu... Ai, mas vão ligar na minha empresa pedindo meu telefone pra ver se... pra me entrevistar. Cara, ninguém vai ligar na tua empresa pra tentar te entrevistar, tá? Então, pode botar o nome da empresa sem estresse. Então, coloca o nome da empresa, a função em carteira. Qual foi a sua função em carteira? Olha só como eu começo com letra palito, depois eu vou para emendada, depois eu volto para palito. Tudo certo. Então, função em carteira. Pessoal, função em carteira é o que estava descrito lá, tá? Você era operador de caixa, agente de relacionamento, sei lá, vamos pensar, tem várias, analista de relacionamento. Se você pegar a sua carteira lá, abre a carteira e vai estar lá, nome da empresa, a data que tu entrou, a data que tu saiu e a função que tu exerce, tá? Ou enfim, que tu exerceu. Mas Dani, eu entrei como operador de caixa e eu saí como analista de relacionamento. Coloca a última experiência como a experiência aqui no currículo, tá? Então, coloca o nome da última função como a função principal do currículo, tá? Nossa, mas Dani, eu fiquei 5 anos como operador de caixa e 2 como analista de relacionamento. Você tem mais experiência como operador de caixa do que analista de relacionamento, correto? Correto. Mas isso vai estar bem mais claro quando a pessoa te chamar para entrevista, tá? Então não tem problema nenhum tu deixar que tu foi analista de relacionamento como a última função. Então, função em carteira, foi operador de caixa, foi analista de relacionamento, foi, vamos lá, analista administrativo, vendedor, sei lá, enfim. Bem importante isso que eu vou falar agora. Qual foi a data de entrada, início? Mês e ano. Qual foi a data de saída? Mês e ano. Gente, isso aqui, ó, lei. Anota aí, lei, tá? Data de início, mês e ano. Dani, mas eu não posso deixar só o ano? Não. Por quê? Por quê? Porque se tu botar que tu trabalhou de 2019 até 2020... Tá ruim, né? Tá ruim não, mas tipo assim, pode parecer ruim. Mas se tu trabalhou de janeiro de 2019 até... Não chegou ainda, né? Mas tudo bem. Até dezembro de 2020, dá 2 anos.
tá? E aí quem olhou o currículo pode pensar que tu ficou de dezembro de 2009 até janeiro de 2020 e deu pouco tempo, isso vai pegar muito mal. Então, coloca o mês e o ano, tá? Outra coisa, atividades desempenhadas, exercitem. E assim, ó, não é colocar, levava o cachorrinho da dona a passear, sei lá. É descrever as coisas de maneira profissionalizadas, né? Levantamento de dados ou de indicadores, ou levantamento de informações. Levantamento de dados. Desenvolvimento de novos fornecedores. Recebimento de mercadorias, né? Então, elenque. Vocês podem. Dica: pega uma folha em branco e coloca todas as atividades, do jeito que vocês quiserem, todas as atividades que vocês faziam lá, tá? Então, eu fazia. Eu recebia isso, eu contava dinheiro, eu levava. Fazia recebimento de malote, e aí escreve de uma maneira profissional, bonitinha. O que eu tô querendo dizer é uma maneira impessoal, tá? Profissional. Então, assim, recebimento, desenvolvimento de novos fornecedores, recebimento de mercadorias, levantamento, desenvolvimento de novos fornecedores, fluxo de caixa. Então, é descrever exatamente o que você fazia lá. E assim, não é pouca coisa, é bastante. Dani, eu fazia... eu fazia fechamento contábil, por exemplo, né? Qual que era o sistema que você utilizava? Quais eram as metodologias? Quais eram os indicadores? Se usava alguma ferramenta específica? Se usava algum software específico? Se usava... Nossa, tem tanta coisa que a gente pode descrever no sentido de software mesmo, né? De ferramentas. Pode descrever embaixo mesmo das atividades empenhadas. Então, levantamento de novos... levantamento de fornecedores, levantamento de caixa, fluxo de caixa, pagamento e recebimento de contas, levantamento de... Então, bem tranquilo ali. Então, atividades desempenhadas, não precisa colocar motivo de saída, tá, gente? Motivo de saída a gente fala em entrevista, tá? Colocou o nome da empresa... colocou as datas, colocou tudo. As últimas, lembrem-se, últimas 3 experiência, tá? No máximo 5, meu Deus, meu 5 ficou feio. 5 experiências, tá? Não mais do que isso, senão o currículo vai ficar extenso, vai ficar maçante, vou dizer o negócio, tá? O recrutador, ele vai reto naquilo que interessa. Ele não olha nome, ele não olha idade, ele não olha nada. Desculpa, não olha nada não, né? Mas ele vai direto primeiro, tá? Experiência própria. Vai na experiência. Pô, legal, tem experiência, tudo que eu quero, certificação. Legal, tem certificação, vai ver o estudo. Depois ele vai olhar o bairro, a última coisa que a pessoa olha é dados pessoais, tá? E experiência, então, é isso, bem importante. Bem importante que eu vou falar agora, tá? Pessoal, cuidado com lacunas entre datas. Por exemplo, Dani, o que é isso? Lacunas entre datas por exemplo, assim, você trabalhou, vamos pensar assim, 2013 até 2015 em algum banco, ou enfim, alguma empresa. Saiu em janeiro de 2015, tá? Tá. E entrou em outra empresa em janeiro de 2016. Ficou um ano ali, tá vendo? Janeiro de 2015 até janeiro de 2016. Ficou um ano essa brecha no currículo. Não tem problema se for um ano, porque a gente sabe, às vezes acontece, ficou no seguro-desemprego, ou tentou abrir um negócio próprio, então não tem problema. O problema é quando 2, 3 anos, né? E aí aparecem aquelas lacunas de, por exemplo, assim, a primeira experiência, então,
a pessoa ficou de 2015 a 2019. Ah, bem importante uma coisa antes de eu voltar para cá, tá? Coloquem as experiências em ordem de 2020, não sei se isso é ordem decrescente, tá? Então, 2020 para baixo. 2015 até 2020 estou numa empresa, depois 2015 a 2010 foi em outra, então é assim, tá? Essa foi a primeira, essa a segunda. Botem nessa ordem, tá? Desculpa, voltando para o meu outro raciocínio. Então, segundo, terceiro, tá? Vamos pensar aqui, então, que na segunda empresa atuou de 2010 até 2012, tá? E aqui de 2009 a 2012. Onde é que tá a lacuna aqui, gente? Tá vendo, ó, 2012, 2015. Pô, o que a pessoa fez de 2012 para 2015? Entendeu? Ou tem alguma empresa aqui no meio, ou tentou abrir um negócio próprio. Dani, não pode fazer isso? Pode, mas vai surgir alguma dúvida em relação ao teu currículo na hora da entrevista. Então, estejam preparados. Não mintam, né? Então, estejam preparados, podem falar, tentei empreender, ou tentei abrir um negócio próprio, ou mas não tem nada no meu currículo, querido. Não esquece que a Previdência Social, a gente pode ter um relatório a respeito daquilo que tem no teu currículo. Então, no Brasil, tu tem a tua carteira de trabalho, tu pode perder ela, não tem problema nenhum. Hoje ela existe a digital, né? Então é um motivo a menos para as pessoas não perderem ela. Se você perdeu, você pode ir na Previdência Social, você pode emitir um relatório de todas as experiências que tem lá na sua carteira, tá? Então, é bem importante. Então, quarta experiência, vamos pensar, de 2005 até 2006. Tá vendo a lacuna aqui? Ó. Entendeu? É isso que eu quero dizer, tá? Vou retomar isso aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem. As experiências não tem problema se vocês começarem, em 2009 até 2010 eu atuei em tal coisa, em 2010 até 2012. Não tem problema vocês seguirem essa lógica, tá? E a última ser 2020 aqui, tá? Não tem problema. Só que o que interessa para o recrutador, o que interessa para o psicólogo, o que interessa para o recrutador que está avaliando o currículo de vocês é o que vocês têm feito nos últimos anos. É isso que me interessa. É o que tá fresco na tua experiência profissional. É o que tá fresco na tua memória, é o que tá fresco. Mas eu atuei com TOTUS, ou atuei com, sei lá, eu atuei com TOTUS, ou eu atuei com, sei lá, Eficienza. Não sei se existe esse nome. Mas atuei com um software que a vaga me pede lá em 2000. Gente, faz 20 anos que tu atuou com esse software. Tu lembra de alguma coisa? Provavelmente não. Ou se lembra muito pouco. Então, assim, o que eu quero dizer é que o currículo ele fica muito mais atrativo se tu começar das datas atuais em ordem decrescente. Entenderam? Fui clara? Então, começa com data. Mas eu... bem legal, bem importante, agora me lembrei. Bem legal, Daniela, parabéns. Lembrou de uma coisa. Então, desde 2015, Dani, eu ainda tô na empresa, então bota atualmente. Tá? Entrou em 2015, tá lá atualmente. Deixa assim. Em 2013 a 2015. Entenderam? Fui clara? Então, utilizem de maneira decrescente. Comecem o currículo, as experiências profissionais por datas atuais. Top? Quase último, mas não menos importante. Então, cuidado com as lacunas. Eu estou utilizando aqui um roteirinho. Então, lacunas profissionais bem importantes, tá?
Agora, certificações e cursos profissionalizantes. Coloquem tudo aqui, tá, galerinha? E bota, enfim, as certificações que vocês têm, tá? E fez curso de HP, não sei o que. Fiz curso de matemática financeira. Meu Deus. Financeira. Fiz curso de nutrição funcional. Pode? Não pode. A mesma regra que a gente usa para graduações, a gente usa para certificações e cursos profissionalizantes. Não coloquem nada, coloquem tudo, desculpa, coloquem tudo não, né? Porque se é uma pessoa que faz muitos cursos, coloquem todos os cursos que sejam cursos relevantes para a vaga que vocês querem participar, tá? Cursos relevantes. Dani, fiz um curso de holística, fiz um curso de nutrição comportamental, fiz um curso de cupcake. Esquece, velho, não coloca. Não faz sentido nenhum pra mim. Quando eu fazia educação física, eu fiz curso de, sei lá, tríceps. Não precisa colocar. Não faz sentido nenhum pro banco saber que tu fez um curso em tríceps. Não precisa, tá? Então, cursos relevantes. Dani, eu tenho, sei lá, 45 anos e eu tenho vários cursos. Não precisa botar todos os cursos que tu fez. Vou dar um exemplo. Eu fiz curso de HP em 1995. Fiz uma atualização agora. Gente, bota só o curso, só a atualização. A atualização em 2019. Dani, eu fiz um curso de finanças globais em 2018. Tu fez um depois de 2018? Fiz, então bota o último que tu colocou. Atualiza. É só atualizar os cursos que tu tem. Não precisa ficar, fiz em 2019, fiz em 2018, fiz em 2017. Só atualiza. Se um dos cursos ele foi diferente ou teve uma edição especial, pode colocar, não tem problema nenhum. O que não dá é a gente colocar 500 cursos no mesmo currículo, tá? Não faz sentido nenhum. E eu acho que também, eu percebo que também polui muito o currículo, né? E aí fica demais, né? Mas se tu tá inseguro em relação aos cursos, se tu tá inseguro em relação aos cursos que vai coloca os mais relevantes para as vagas que vocês querem participar. Mas, Dani, o que é a vaga que eu quero participar? Depois eu vou falar disso, mas depois eu entro em relação à vaga, tá? Que daí, isso aqui a gente vai falar sobre o objetivo profissional, o objetivo do currículo. Eu recebo muito o mesmo currículo, mas com objetivos diferentes, né? Eu quero... É como se o currículo, eu destinasse o meu currículo, um para financeiro e um para, sei lá, um para contas a pagar e um para contas a receber. Gente, a recrutadora, quando ela recebe, ela olha o currículo e ela encaixa aonde vocês se adequam melhor dentro da empresa ou dentro da vaga. Porém, a gente tem que ter foco em relação àquilo que a gente quer atuar, né? Ficar disparando ou disseminando o teu currículo para várias vagas. Vou dar um exemplo, né? Tu trabalha com auxiliar administrativo financeiro e abrir uma vaga de RH e tu vai destinar a tua vaga teu currículo para aquela vaga. Ou abrir uma vaga de auxiliar administrativo e tu é uma analista comercial. Então, o processo seletivo, o recrutamento de seleção, não é contratar a melhor pessoa. O recrutamento de seleção é contratar a pessoa mais adequada, nem que o auxiliar administrativo seja um auxiliar administrativo. Mas eu fazia planilhas quando eu era analista comercial, eu fazia várias coisas, muito mais coisas como era quando eu era vendedor externo. Então eu posso ser um auxiliar administrativo, mas, gente, não é a pessoa mais adequada para aquela função.
Vamos pensar que um vendedor externo atuava muito e viajava e estava sempre, era uma função muito dinâmica. Tu acha que o cara vai conseguir ficar sentado, sentadinho na frente do computador o dia inteiro? Então, a gente avalia muito em tentar adequar o currículo certo para a profissão certa, né? Para a função certa. Então, quando eu falo de objetivo curricular, vocês podem botar no objetivo. O objetivo vai abaixo. Eu deixei por último porque eu queria falar tudo antes, tá? Vai abaixo dos dados pessoais, tá? E é uma coisa sucinta: financeiro, comercial, recursos humanos. Vamos pensar em setores, tá? Pega um currículo de uma pessoa, pensa que ela manda o currículo, meu objetivo é o financeiro, e o outro currículo é o mesmo currículo, mas eu estou direcionando esse currículo para recursos humanos. Qual que é o foco? A pessoa quer recursos humanos ou quer financeiro? Né? A gente tem que pensar também, é bem importante isso que eu vou falar, que o processo seletivo, ele tem que ser bem mastigado, porque uma posição contratada errada, ela gera custo para a empresa. Então, não pega bem, então, o mesmo currículo estar direcionado para duas áreas diferentes. Soa o quê? Desespero. Não que a gente não que não possa ter, né? A gente pode estar desesperado. Mas parece desespero, falta de foco profissional, tá? Então, o que eu quero dizer, quando vocês forem colocar um objetivo, tem que estar muito claro para vocês a carreira de vocês, tá? O que vocês querem para a carreira de vocês? Se vocês estão insatisfeitos, se a última experiência que vocês estavam era como recursos humanos, sei lá, analista de recursos humanos, e vocês saíram de lá porque vocês não gostam de análise de recursos humanos, cara, tira do teu objetivo recursos humanos. Não deixa mais. Mas eu tô desesperado, eu tenho que pagar a conta. Cara, cedo ou tarde tu vai entrar numa vaga de recursos humanos de novo, tu vai estar infeliz, vai ser um problema de novo, tu vai pedir demissão para sair e foca naquilo que te faz, que te traz, que te dá bem-estar em relação àquilo que tu desempenha. Se é financeiro, cara, deixa só financeiro. Não destina para outras áreas que tu não queira, tá? Então, outra coisa que pode estar no currículo, tá? É viagens, feiras e eventos. De novo, gente. Relevantes, tá? O que seria relevante? Viagem, gente, não é a viagem que vocês foram para Disney, é viagem internacional que vocês foram, ou viagem nacional que vocês foram, a estudos. Eu fui lá no Chile fazer a implantação ou sei lá, fui conduzir a abertura da nova agência do Itaú, a nova agência do Santander. Ou fui numa feira em Milão de finanças corporativas. Ou eventos, fui num simpósio, blarari. Então, que sejam relevantes. Dani, eu fui num evento dos melhores... Meu Deus, as pessoas vão me matar. Dos melhores cozinheiros de cupcakes da Serra Gaúcha. Cara, não precisa. São cursos relevantes que estejam de acordo com a vaga e a posição que vocês buscam. Lembrem disso, almejada. Tá? Então, coloquem só aquilo que é relevante. Lembrem-se, tá? Duas coisas bem importantes que eu falei no início e que eu vou repetir agora. Currículo bom é currículo curto, objetivo e sucinto. Sem ficar enchendo de linguiça, não precisa botar capa, não precisa botar sumário, não precisa ter número de página,
Nada. Quer escrever lá em cima currículo vitae? Pode, não tem problema, tá? Não tem problema. Então, o currículo tem que ser curto e objetivo, porém ele tem que conter todas as informações pertinentes à sua história profissional, tá? Não esquece disso. Vou botar aqui relevantes, gostei da palavra, relevantes. Outra coisa bem importante, quando vocês mandarem currículos, sempre PDF. Por quê? Para não alterarem, para não desconfigurar, para, enfim, coloca sempre em PDF. Gente, outra coisa bem importante que pega mal, e-mail. Na hora que vocês forem mandar um e-mail, é um e-mail que vocês têm profissional. danigrolli@gmail, juliano.souza@yahoo. Deletem os e-mails que vocês têm lá da adolescência, gatinha@uol, né? Ou, sei lá, me lembrei de uma coisa bem importante agora também. O nome do documento. Nome do documento e o e-mail que vocês estão enviando precisam ser profissionais. Coloquem currículo Dani, por exemplo. Dani Grolli. Ou CV Dani Grolli. Ou esqueçam currículo do mozão. Ou CV Amor da Vida. Gente, a gente recebe... Não, e não é currículo de gente operacional. É currículo de pessoas estratégicas, é currículo de pessoas administrativas. Eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. Cuidem, salvem, não tem que ser a mãe, não tem que ser a namorada, não tem que ser ninguém que manda o currículo, é vocês, do e-mail de vocês, profissional, tá? Mas eu preciso ter um e-mail profissional. Gente, não é. O e-mail profissional é um e-mail sério, é um e-mail que tem teu nome e teu sobrenome, é só isso. Não precisa ter Power Rangers, @hotmail, ou Darth Vader, é profissionalizar o negócio, tá? Mas Dani, isso é básico para algumas pessoas, para outras não é, tá? E um currículo objetivo, curto e organizado. Tá bom? Eu acho, então, que eu falei sobre tudo, tá? Bem importante, então, vamos recapitular. Como se fosse, tá? Então, aqui, currículo vitae. Então, aqui, gente, nessa faixa aqui, é o quê? Dados pessoais. Não esqueçam de colocar telefone e e-mail, bem importante, tá? Aqui, então, é o quê? Dados educacionais. Dani, eu tenho 3 graduações. Lembrem que são as graduações relevantes, tá? Me lembrei de uma coisa. Se vocês quiserem colocar no telefone aqui, podem colocar o nome da pessoa de recado, ou enfim, deixou o número da namorada, não tem problema nenhum, tá? Pode botar também. Então, graduações relevantes. Lembrem que eu falei, tá? Que estejam voltadas para as experiências que vocês querem, tá? Aqui, então, dados, experiências profissionais. Que é como? Decrescente. Tá? O que é decrescente, Dani? Dos dias atuais para antigamente, tá? Então, a minha última experiência é de 2015 a atualmente. A outra é de 2012 a
2015. Não esqueçam do mês, tá? De entrada e de saída. Não precisa do motivo de saída. Não precisa colocar o salário. Isso eu não falei antes, bem importante. Não precisa colocar o salário. Não precisa. Então, dados de experiências profissionais. Aqui, então, esqueci de botar aqui. Parabéns, Daniela. Aqui, ó. Objetivos, que é aquele objetivos que eu falei, tá? Botou o dado pessoal, ou se vocês quiserem também botar o objetivo aqui em cima, não tem problema, tá? Ou se vocês não quiserem colocar o objetivo, também não tem problema, tá? Que quem vai... O objetivo é mais para pessoa que, sei lá, o currículo dela é muito analista de RH e ela quer atuar na área financeira, sabe? Então, às vezes acontece a gente botar o objetivo, para ficar claro que ela não quer mais atuar na área de recursos humanos. Então, se vocês quiserem não colocar, o objetivo não tem problema nenhum, tá? Ou se vocês podem colocar aqui, ou podem colocar aqui, tá? Até aqui eu acho que fica bonitinho, mais bonitinho. Não tem regra, tá? Então, bem tranquilo. Então, aqui, ó, cursos profissionalizantes e as certificações. Então, coloquem todas as quais? Relevantes. E, por último, mas não menos importante, são os eventos, viagens. Gente, provavelmente essa é a área que vai ser maior no currículo de vocês, tá? Essa vai ser a maior. Por quê? Porque vão ter dados bem importantes, vão ter dados bem... vão ter bastante informações, né? Das atividades que vocês desempenhavam. Tem a função, tem as datas. Então, não tem problema se o currículo tiver 2 páginas. Mas se começar a passar de 3, cara, fica, ó, de olho. Mas é isso aí, tá, gente? Então, falei dados essenciais, dados pessoais, lacunas das experiências profissionais. Foto, coloco ou não coloco? Gente, foto é muito subjetivo, assim. Quer colocar? Não tem problema nenhum, mas bota uma foto adequada. Não é a foto da balada, não é uma foto profissional, tá? É uma foto... pode ser uma foto ajeitada, eu diria assim, tá? Uma foto mais profissionalizada. Senão, não precisa colocar. Não tem a necessidade. Se a empresa quiser uma foto, ela vai te pedir, tá? Mas se vocês quiserem, não tem problema. Isso não impede nada, né? Outra coisa que eu gostaria de falar também é do LinkedIn. Gente, sempre estejam com as informações do LinkedIn atualizadas, tá? O que eu percebo muito hoje, né, quando a gente vai fazer prospecção, ou que a gente tenta buscar um talento, ou a gente tenta buscar pessoas no LinkedIn. As pessoas não olham o LinkedIn, tá? Não como elas olham o Instagram e o Facebook. Elas não olham, elas não acompanham o LinkedIn, elas não têm os dados atualizados no LinkedIn, elas buscam... elas se inscreveram um dia porque alguém falou para elas e nunca mais olharam. Então, bem importante, atualizem o LinkedIn, deixem disponíveis o telefone e o e-mail de vocês para quem não é amigo de vocês. Porque o que acontece? Às vezes eu vou lá e adiciono a pessoa e demora muito tempo para responder. E o recrutamento e seleção é muito rápido. A empresa me abre uma vaga hoje, amanhã eu já tenho que dar um retorno para ela ou mandar opções, tá? Então, o que eu quero dizer é que assim, cadastrem o LinkedIn, baixa o aplicativo, deixa no celular o LinkedIn,
deixa ele bem atualizado com a maior quantidade de informações, com a maior quantidade é redundante, mas com uma quantidade grande de informações que vocês têm a respeito de vocês profissionalmente, deixem lá. Peçam para que pessoas que trabalharam com vocês deixem depoimentos lá. Outra coisa bem importante que tem no LinkedIn, vocês podem anexar um currículo lá, então podem, porque às vezes eu acho que o LinkedIn não permite que eu veja o telefone da pessoa. Então deixem um currículo lá disponível, estejam atualizados, aceitem, façam o maior número de conexões possíveis, aceitem todas as pessoas que adicionem vocês, tá? E deixem sempre o LinkedIn atualizado. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado, tá? Qualquer dúvida, enfim, a gente pode... vocês podem deixar as dúvidas com o pessoal da Top Invest, a gente vai estar respondendo num outro momento. Eu tentei ser mais objetiva e mais sucinta possível. Fazer um currículo não tem muito mistério, a gente tem que ser objetivo e a gente tem que falar de tudo aquilo que a gente fez na nossa vida profissional sem encher linguiça, tá? Lembrem, currículo bom e currículo é um currículo objetivo e sucinto.